Extratos dos arcanos celestes sobre a liberdade do homem, sobre o influxo e sobre os espíritos pelos quais se fazem as comunicações. Da liberdade. Toda liberdade pertence ao amor ou à afeição, porque aquilo que o homem ama é o que ele faz livremente. Como a liberdade pertence ao amor, ela é a vida de cada um. Só aquilo que procede da liberdade é que aparece como próprio. Há uma liberdade celeste e uma liberdade infernal. A liberdade celeste pertence ao amor celeste ou ao amor do bem e da verdade. E como o amor do bem e da verdade vem do Senhor, a liberdade mesma consiste em ser conduzido pelo Senhor. O homem é introduzido pelo Senhor na liberdade celeste pela regeneração. O homem deve ter a liberdade para poder ser regenerado. De outro modo, o amor do bem e da verdade não pode ser implantado no homem, nem lhe ser apropriado em aparência como seu. Nada é conjunto ao homem em um estado de constrangimento. Se o homem pudesse ser reformado por constrangimento, todos os homens seriam salvos. O constrangimento na reforma é perigoso. Todo culto proveniente da liberdade é um culto, mas não sucede o mesmo ao que provém de um constrangimento. O arrependimento deve efetuar-se em um estado livre, e o que se efetua em um estado de constrangimento é sem valor. Estados de constrangimento, quais eles são. Foi permitido ao homem agir pela liberdade da razão, a fim de que o bem lhe seja provido. E por isso é que o homem está na liberdade de pensar e de querer até o mal, e também de o fazer, tanto quanto as leis isto não lhe proíbam. O homem é retido pelo Senhor entre o céu e o inferno, e assim no equilíbrio, a fim de que ele esteja na liberdade para a reforma. O que foi semeado na liberdade permanece, mas não o que foi semeado no constrangimento. É por isso que a liberdade nunca é retirada a pessoa alguma. Ninguém é constrangido pelo Senhor. Constranger-se é um ato de liberdade, mas ser constrangido não o é. O homem deve constranger-se para resistir ao mal e também para fazer o bem como por si próprio, mas reconhecer, contudo, que é pelo Senhor. A liberdade é mais forte no homem nos combates das tentações em que ele é vencedor, contanto que então o homem se constranja interiormente para resistir aos males, ainda que apareça de outro modo. A liberdade infernal consiste em ser conduzido pelos amores de si e do mundo e pelas concupiscências desses amores. Os que estão no inferno não conhecem outra liberdade. A liberdade celeste é tão afastada da liberdade infernal como o céu é afastado do inferno. A liberdade infernal, que consiste em ser conduzido pelos amores de si e do mundo, não é uma liberdade, mas uma escravidão, visto como é uma escravidão o ser conduzido pelo inferno. Do influxo. Tudo o que o homem pensa e quer lhe vem pelo influxo, provado pela experiência. É pelo influxo que o homem pode considerar as coisas, pensar e concluir analiticamente. O homem não poderia viver um só momento se o influxo proveniente do mundo espiritual lhe fosse retirado, provado pela experiência. A vida que influi do Senhor é variada segundo o estado do homem e segundo a recepção. Nos maus, o bem que influi do Senhor é mudado em mal e a verdade em falsidade, provado pela experiência.
O bem e a verdade que influem continuamente do Senhor são recebidos, enquanto o mal e o falso não fizerem obstáculo à recepção. Todo bem influi do Senhor e todo mal influi do inferno. O homem crê hoje que o bem e o mal estão nele e vêm dele, quando a verdade é que eles influem, e isto ele o sabe pela doutrina da Igreja, que ensina que todo bem vem de Deus e que todo mal vem do diabo. Ora, se o homem acreditasse segundo a doutrina, ele não se apropriaria o mal e não faria seu o bem. Quanto seria feliz o estado do homem se ele cresce que todo bem influi do Senhor e que todo mal influi do inferno. Os que negam o céu ou nada sabem do céu ignoram que haja algum influxo que venha dele, o que é um influxo ilustrado por comparações. Tudo que pertence à vida influi de um primeiro, que é a fonte da vida, porque o todo daí vem e influi continuamente desse primeiro, isto é, do Senhor. Há influxo espiritual e não influxo físico. Assim, há influxo do mundo espiritual no mundo natural e não do mundo natural no mundo espiritual. Há influxo pelo homem interno no homem externo ou pelo espírito no corpo, e não vice-versa, porque o espírito do homem está no mundo espiritual e o corpo no mundo natural. O homem interno está no mundo espiritual e o homem externo no mundo natural. Parece que no homem o influxo vem dos externos para os internos, mas isto é uma ilusão. No homem, o influxo está em seus racionais e pelos racionais nos científicos, e não vice-versa. Qual é a ordem do influxo? O influxo vem imediatamente do Senhor e também imediatamente pelo mundo espiritual ou o céu. O influxo do Senhor é no bem no homem e pelo bem na verdade, mas não vice-versa. O bem dá a faculdade de receber do Senhor o influxo, mas a verdade sem o bem não o dá. O que influi no pensamento em nada é prejudicial, mas o que influi na vontade pode ser prejudicial, porque o homem disso se apropria. Há um influxo geral, é um esforço contínuo de agir segundo a ordem. Este influxo está nas vidas dos animais e também nos indivíduos do reino vegetal. É também segundo o influxo comum que o pensamento cai na linguagem e a vontade nas ações e nos gestos no homem. Dos sujeitos. Os espíritos enviados por sociedades de espíritos e também para alguns espíritos são denominados sujeitos. As comunicações na outra vida se fazem por tais espíritos emissários. O espírito que é enviado para servir de sujeito pensa não por si próprio, mas pelos que o enviaram. Muitas particularidades sobre esses espíritos.